3 e 4. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aleluia, louvado seja o teu nome. Aguarda o Senhor a minha alma, ou guarda e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Aleluia, louvado seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, eu quero dizer algo para você nesta noite. Deus, Ele já está aqui. Porque a partir do momento que você colocou o pé ali na casa do Pai, pegou teu assento, primeiro o Senhor já estava te esperando. Para poder te abraçar, para poder te beijar espiritualmente, para dizer para ti: ei, não tema, porque eu sou contigo. O que é nessa noite que você está temendo diante do teu coração, que você não consegue perdoar? É difícil, é dolorido, muitas das vezes, por nós não sabemos perdoar o próximo, nem dormir direito, nós dormimos. É verdade ou é mentira? O teu subconsciente, o teu psicológico, a tua consciência, ela perde. Mas a partir do momento que você perdoa alguém, é um bem tão gostoso, tão maravilhoso, que você faz por dentro de você, igreja. Aprenda a perdoar o teu irmão. Aprenda a perdoar o teu esposo. Aprenda a perdoar o teu filho, a tua filha, o teu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu irmão de igreja. Igreja, aprenda a perdoar. Porque a partir do momento que você liberar o perdão, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É difícil, mas tudo é possível. Quando você falar: papai, me ensina a perdoar aquele que me machucou, aquela que me machucou, aquele que falou palavras contrárias. Me ensina, Pai, me dá força, me dá graça. Porque Deus, Ele te capacita nesta noite, igreja, para você viver algo sobrenatural da parte dEle. Muitas das vezes não adianta você vir para a casa do Pai, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, se aceitar na casa dEle, mas seu coração não foi liberado o perdão. Como é que o papai vai trabalhar? Como é que o Senhor vai te dar algo sobre a tua vida se você tem perdão lá dentro? Algo para ser perdoado, você não perdoa. E Deus, nessa noite, Ele está te convidando para você liberar o teu perdão para alguém. Eu não sei o porquê. Quando eu fui convidada ali onde Paulo estava no meu trabalho, hoje você leva a palavra, amém. Tem algum tipo de campanha? Não tem. Porque ser amém, você prepara tudo. Quem dirige o culto é o Espírito Santo de Deus. Nada eu posso fazer de mim, mas sim o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. E ali, igreja, fique calma, tranquila. O Senhor vai preparar a palavra. Cheguei em casa já em cima da hora para eu chegar aqui, correndo como sempre, mas eu sempre reservo o momento certo para nós estarmos na casa dele, ouvindo a palavra, ele está trazendo a palavra para vocês, igreja. Aí Deus me falou: filha, eu acabou de arrumar e nada a palavra, eu bem tranquila, arrumando as coisinhas da minha filha, falei com o pai que estava também passando para pegar, para me atrasar mais ainda, para você ver como ele me ligou, dizer, né? Mas tudo para nos atrapalhar, mas pela honra e a glória do Senhor, estou aqui para trazer uma palavra de amor e carinho para o teu coração, através do Espírito Santo de Deus. E aí, antes de sair, o Senhor falou assim no meu coração, só me deu aquelas letrinhas: perdão. O que significa isso, Senhor? Aí o Senhor já me revelou: filha, fala sobre o perdão, fala sobre o amor. Amém. O amor é lindo, o amor é maravilhoso. Igreja, o amor não é só amor sentimental. O amor, ele é feito de todas as maneiras. Você tem que ter um novo amor para você poder liberar o perdão. Aquele que tanto te machucou, aquele que tanto te feriu, até mesmo te olhou contrário, falou uma palavra triste. Irmão, libere esse perdão. Esvazia-se de si mesmo. Coloca para fora tudo aquilo que não te faz bem. Comece a pensar coisas diferentes. Comece a falar: Senhor, me dá graça, me dá força, que eu venha ser diferente, que eu venha mudar, papai. Nós temos que ser humildes, igreja. Nós temos que ser mansos diante da presença do nosso Senhor. Porque muitas das vezes não adianta
Você está ali caminhando com a sua Bíblia debaixo do braço, caminhando na casa do papai, pessoas te apontando, pessoas falando palavras contrárias, e se você der ouvido vai ser pior, é para você, não para ela. Porque você é uma escolhida, você é uma serva, você é um servo. Você tem que fazer a diferença daqueles que não estão querendo nada com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Seja sempre humilde, porque papai se agrada de pessoas simples e humildes, igreja. Louvado seja o teu nome. E nessa noite nós vamos falar de você. Como é que você está diante da presença do Senhor? Como é que está o teu coração? Como é que está a igreja? O teu algo sobrenatural lá de dentro para fora diante da presença do Senhor. Será que você está confiando? Ou será que você está naquele, mas será? Mas será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Eu declaro em nome de Jesus que já deu tudo certo. Aquilo que você está pedindo nessa noite, diante da presença do nosso Pai Todo-Poderoso, igreja, confia. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para fazer a diferença na presença do Senhor. Mesmo machucada, arrastada, mas venha para a presença do Senhor. Porque quem vai te dar algo é o Senhor Jesus Cristo. O homem, ele nos decepciona. A mulher também nos decepciona. Mas papai nunca te decepciona. Muitas das vezes nós requeremos algo e esquecemos do Senhor. Colocamos o papai lá no último da fila. Deixa ele lá, agora eu vou agir, vou fazer do meu jeito. Não adianta que vai quebrar a cara. Aleluia, louvado seja o teu nome. Mas quando você convida Jesus, Senhor, entra na minha vida, muda a minha história. O Senhor é tudo que eu tenho demais, o Senhor vai acrescentar. Ali, papai, ele entra, ele faz algo diferente na tua vida. Mas você tem que crer, você tem que confiar. Tem pessoas que aqui dentro está, mas está com a fé morna. A fé já está se tornando até fria. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu creio, igreja, eu profetizo na tua vida que nessa noite a tua fé, ela vai ser movida diante da presença do Senhor. Tem algo na tua vida que não está bom. Tem algo que não está legal. É algo financeiro, é algo sentimental, é algo material. Ei, mas e a tua vida espiritual? Como é que está? Como é que está a tua vida espiritual diante de Deus? Será que a tua vida espiritual está bem? Será que ela está machucada? Ou será que ela está desacreditada? Igreja, começa tudo de novo. Pede para papai, Senhor, me dê uma estrutura na minha vida. Senhor, cuida de mim espiritualmente. Sabe por quê, igreja? Que se você estiver bem espiritualmente, tudo você conquista diante da presença do Senhor. O Senhor te capacita